Queridos, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 ao 7. Resolveu Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas, 80.000 para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar a casa ao nome do Senhor meu Deus, e lá consagrar para queimar perante ele incenso aromático, e lhe apresentar o pão contínuo da proposição e os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas festas da lua nova, nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua para Israel. A casa que edificarei há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Portanto, quem seria capaz de lhe edificar a casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar a casa, senão para queimar incenso perante ele? Manda, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim e de pano azul, que saiba fazer obras de entalhe juntamente com os peritos que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Sobre aliança para construir. E antes de falar nisso, precisamos parar para pensar o que é uma aliança. As Escrituras nos ensinam que a aliança é um pacto, é como um contrato, é um ajuste que se realiza entre duas pessoas para um fim determinado. E essas alianças, elas podem construir ou destruir, elas podem edificar ou derrubar, ela pode matar ou ela pode morrer. São alianças que definem destinos, são alianças que nos dizem aonde vamos chegar. Dependendo das nossas escolhas, do lado da aliança que nós ficarmos, nós vamos ver o que vai acontecer com isso. E eu quero falar da aliança para construir, que é a história que Salomão se propôs a fazer aqui ao Senhor. Ele queria construir um santuário ao Senhor. E o primeiro passo para essa aliança foi a decisão. Ele tomou essa decisão de construir algo para o Senhor. Esse foi um sonho do seu pai. Deus disse: não, você tem a mão manchada de sangue, você foi um homem de guerras, isso vai ser para a sua descendência. E ele orientou o seu filho sobre esse propósito, sobre esse sonho. E em determinada época do seu governo, ele decidiu: eu vou construir o palácio para o meu rei. E quando ele toma essa decisão, verso 1 diz que ele resolveu edificar a casa no nome do Senhor, como também casa para o seu reino. Aqui está a decisão. A decisão de realizar um projeto, irmãos, que tem uma proporção gigante. E quando você pensa em fazer um projeto, quando você pensa em construir alguma coisa, nós pensamos em parceiros. Precisamos ter parcerias porque é além da nossa capacidade, é além do nosso poder aquisitivo, é além das nossas forças, e precisamos de parcerias porque o projeto é muito grande. E quando fazemos essas parcerias, tem as ações. Todas essas ações, elas precisam ser desenvolvidas. Uma coisa temos que ter clara: nenhum projeto pode ser desenvolvido de uma forma solitária. Eu estou falando de projetos grandes, mas mesmo nos projetos pequenos, nós não conseguimos desenvolver sozinhos.
E é uma grande lição para nós, porque projeto, ele só ganha projeção se ele for compartilhado. Porque senão não há engajamento. Há críticas, há palavras que vêm destruir os sonhos, há aquelas forças contrárias que para tentar desfazer ou desvalorizar o que está sendo feito. Então, aquilo que vai ser executado, ele precisa ser trazido com clareza. E Salomão, ele chamou muita gente para o seu projeto. Como era um projeto gigante, o texto diz que ele designou 70 mil homens para levarem as cargas, 80 mil para talharem pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Vejam que era gente pra caramba para fazer essa obra gigante. Só esses administradores da obra eram 3.600 homens que estariam ali coordenando toda essa multidão, que é mais do que muitas cidades, né? Para que todos estivessem focados em um único projeto. É muito bom olhar para isso e ver que, para que esse trabalho fosse realizado, esses homens, ainda que fossem 3.600 homens, eles não tinham essa capacidade de administrar essa multidão toda, se eles não fizessem algo importante que se chama equipes. As equipes, irmãos, tinham que ser levantadas, mas as equipes precisavam ser aliançadas. Não tem como formar projetos grandes com equipes com pensamentos individualizados. O projeto era eu vou construir uma casa para Deus, eu vou construir uma igreja, eu vou construir um templo. Não tem como essa multidão sair desse foco. Não, vou construir primeiro uma casinha para mim aqui. Não, vou construir outra casinha aqui para minha família, outra aqui, e o templo está lá. Todos foram chamados para construir a casinha? Não, o templo. Então, o trabalho da equipe é focar no projeto que é único, e Salomão estava nos ensinando isso. Qual era a razão do seu chamado? Eu e você precisamos ter o foco. Qual é a razão do nosso chamado? Deus não nos chamou para construir a nossa casinha. Deus nos chamou para construir um reino nessa terra. Então, tem um foco, é um reino. É como se fosse o palácio que Salomão quer edificar. Todas as pessoas que foram arregimentadas para esta obra precisam estar focadas nesse único projeto. Eu não posso esquecer o projeto grande pelo qual fui chamada para eu fazer a minha casinha, construir o meu projetozinho. Mas eu não posso ter sonhos e projetos? Pode, mas esse projeto você foi chamado por um fim, para uma causa, para um propósito. Então não podemos desfocar. No momento que você disse sim para o Senhor, você estava dizendo: eu me aliancio contigo para os teus projetos. Assim eu entendo. Como que eu vou dizer sim para Deus e vou correr atrás do meu projeto? Porque o meu projeto, ele vai vir embutido no projeto de Deus. Ele já sabe o que vai no meu coração. Se Deus sabe o que vai no meu coração e eu estou aliançada no projeto dele, o que ele vai fazer? Aliança, eu falei que é duas partes. Então Deus se aliancia comigo para desenvolver o meu projeto também. No momento que eu me entrego para o projeto dele, ele se entrega para a execução do meu projeto também. Deus não é injusto. Deus, ele é fiel. Então, quando nós fomos chamados para construir esse reino, não foi uma obra de tijolo, não foi uma obra de cimento, você não vai ficar no sol quente mexendo massa, não. Esse projeto é para construir o reino de Deus em pessoas. Coisas que estão ao nosso alcance, porque nós somos pessoas e convivemos com pessoas. Por isso que o nosso chamado foi para fazer discípulos. E quando nós estamos fazendo discípulos, nós estamos construindo na vida dele o reino de Deus. Essa construção, irmãos, tem um longo prazo de trabalho, de execução. Não é uma construção que eu ponho um tijolo hoje, fiz uma consolidação e fim. Que construção é essa que se levanta com um tijolo? Cada momento você tem que estar ali
colocando os tijolos, puxando a linha, nivelando, para poder pôr outras camadas, e vai em frente até que se chegue na altura desejada do projeto. Agora, nós começamos uma boa obra de construir o reino do Senhor, a pessoa decide, maravilha, batemos palma, festejamos, aleluia, e depois, nada mais. O que vai sair dali? Nada, porque a construção sequer começou, só tinha uma decisão. Em cima da decisão, precisava ser feita toda a execução do projeto. Se eu não dou conta, eu vou buscar aliançados comigo para me ajudar nessa grande obra. Assim foi o chamado do Senhor, porque são muitas paredes para um só construir, irmãos. Nós não vamos construir só essa banda da igreja, tem que construir atrás, esse lado aqui à frente, tem que fazer todos os detalhes internos aqui. Então, se nós não queremos colocar nenhum tijolo, como essa obra vai estar de pé? Precisam ser trabalhadas. Não, mas eu já estou construído. Muito bem, então já devia estar na glória. Porque todos nós estamos num processo de construção, todos nós estamos precisando ser trabalhados pelo Senhor Jesus. E construir uma casa, irmãos, é muito melhor, infinitamente melhor do que você reformar uma casa. Quem é construtor, quem já mexeu com obra na sua casa, sabe muito bem o que é isso. Você vai mexer, não, eu só quero que você ajeite aqui, porque é aqui que tem umidade. Quando ele vai quebrar aquele pedaço, está tudo podre. Não, isso aqui não presta mais não, ó, esse ferro enferrujou, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Pronto, daqui a pouco está a casa toda tendo que refazer. O que você gastou de tempo, o que você gastou de material, é o dobro de uma construção nova. Por isso que o Senhor nunca se propôs a reformar crente, porque é um desgaste. Ele sempre acha que já tem os conceitos, já conhece a Bíblia, já sabe tudo sobre esse livro, e não precisa falar não, eu já sei. Irmão, se nós já soubéssemos tudo, nós já estaríamos com ele, cidadão de estatura perfeita. Nós estamos em processo de aprendizado e temos que ser humildes para aprender uns com os outros, para nos abrir para essa área da nossa vida. A reforma é um desgaste, porque as pessoas já foram crentes, desviaram, voltaram meia boca e já acham que sabe tudo. Não sabe não, crente, você tem que recomeçar o processo, vamos em frente, vamos construir tudo de novo. Não, mas eu já fiz isso, mas tem que refazer essa obra aí, está contaminada, tem que demolir, porque não adianta remendar obras. As obras, elas não podem ser feitas em cima de outras, como se fossem remendos de roupa. O conhecimento que nós tínhamos no passado, nada a ver com o conhecimento que Deus está nos dando hoje, o tanto que Deus nos ampliou, irmãos, o tanto que nós aprendemos de Deus. Agora, foi crente lá atrás, voltou desviado e acha que sabe tudo. Não sabe não, mano. Salomão, ele fez alianças, porque ele sabia que esse projeto grande de construir Deus na vida de pessoas não era uma coisa simples. O verso 3 diz que Salomão mandou dizer a Hirão, rei de Tiro: como procedeste para com Davi, meu pai, e lhe mandaste cedros para edificar a casa em que morasse, assim também procede comigo. Salomão aqui é uma figura minha e sua para desenvolver esse processo, esse projeto de Deus. Que projeto? Queridos, para desenvolvermos o reino na vida de uma pessoa, eu vou desenvolver o reino na vida de César. Para que eu desenvolva isso na vida dele, eu preciso me aliançar com o rei. Ele se aliançou com Hirão para desenvolver o seu grande projeto. Se nós não formos aliançados com Deus, nós não conseguimos executar essa obra. Por mais que você seja super inteligente, conheça a Bíblia capa a capa, mas o Espírito é que vivifica. É o Senhor quem age na nossa frente, é Ele que vai e faz todas as coisas. E aqui nós vemos que aliançar com o rei é um modelo do que houve lá atrás, com os profetas,
com os discípulos, com os 12 que ele teve ali. Jesus, ele se aliançou com eles, ele sozinho já podia ter feito tudo, mas ele se aliançou com 12 homens e passou para ele o projeto. O projeto que nós temos aqui na terra é esse, o reino de Deus é esse. Vocês vão pegar isso aqui, adquirir esse conhecimento do reino, viver isso e transferir isso para outras pessoas, simples assim. Não, mas não é simples, não, irmãos. Sem aliança não tem conquista. Se nós não mergulharmos para termos essa vida com Ele, de separação, que quer dizer santidade, nós não conseguimos desenvolver o projeto. O grande problema é esse, porque o Senhor deu a dica, para desenvolver os projetos precisam ser santos. E Ele diz, sede santos como eu sou santo. Se eu sou santo, eu quero que vocês sejam iguais a mim. Mas como assim? Ser santo é ser separado do pecado. Ser separado para Deus, ser separado para desenvolver os projetos dele. Eu nunca vi uma pessoa que tem um projeto gigante como esse, ficar pegando um monte de outras obras para desenvolver. Nem engenheiro, nem arquiteto, nem eles não dão conta, porque a responsabilidade nos seus ombros é imensa. Se um prédio desse desabar, eles vão atrás dos engenheiros e arquitetos, não vão no dono da obra. Porque quem projetou errado. E quem projetou esse projeto de implantar o reino aqui na terra foi o Senhor. Então não tem erro no projeto. O erro vai estar aonde? Na execução. Se as coisas não estão acontecendo, nós como executores estamos errando. Nós não estamos fazendo como Ele falou. Por isso que tem a parte do desenvolvimento do projeto. Nesse verso 7, ele diz, manda-me, pois, agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em obras de púrpura, de carmesim, de pano azul, que saiba fazer as obras de entalhe, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá, em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, empregou. Isso quer dizer, para cada área tem um perito. Manda trazer um homem que saiba trabalhar com ouro, com prata, com ferro, com bronze, e vem trazendo todo o material que é necessário. Por isso, queridos, que quando ele diz, manda trazer um homem, será que existia um homem nessa terra que era capaz de desenvolver um projeto que tivesse dentro dele capacidade para lidar com ouro, prata, ferro, bronze e todos esses outros materiais? Não. E Deus então disse, ok, eu vou mandar meu filho. Ele tem. E ele mandou Jesus, porque ele aglutinava nele todos os requisitos necessários para trabalhar com todo tipo de material. Ou seja, com o homem sanguíneo, com o colérico, com o melancólico, com o fleumático, seja qual for o seu temperamento, Jesus sabe lidar com você. Jesus sabe te compreender, Ele sabe lidar com as tuas emoções, com os teus problemas, com as tuas dificuldades, Ele sabe aonde você não consegue realizar e Ele não te cobra pelo que você não consegue e não sabe, mas Ele te cobra pelo que você sabe e não faz. A Bíblia diz que Deus perdoa o nosso tempo da ignorância. O tempo da ignorância é o tempo que eu tenho desconhecimento de alguma coisa. Isso Ele nunca vai cobrar. Mas quando temos acesso, irmãos, nós nos tornamos capacitados. Ele nos capacita para desenvolver e não só chamou os 12 com temperamento diferentes, com dons diferentes, mas Ele, quando deu o seu Espírito Santo, Ele acrescentou a porção segundo aquele coração. A uns chamou para mestre, pastores, doutores, enfim, Ele foi derramando capacitação que cabia com aquele coração, cabia com aquele temperamento, cabia com o conhecimento daquela pessoa, com o interesse do desenvolver. Então, a capacitação para o trabalho, todos nós podemos ter e somos indesculpáveis diante de Deus. Porque Ele nos deixou o seu Espírito Santo. Então não importa se somos pessoas diferentes, não importa se temos personalidades diferentes, conhecimentos teóricos, acadêmicos diferentes. Para Deus isso não quer dizer nada, irmãos.
mas quer dizer para ele que, se nós nos aliançarmos com Jesus, a capacitação vem para desenvolver. Agora, o que intriga é que Deus capacita e cruza o braço. Deus derrama e cruza os braços. Deus fala e cruza os braços. Deus envia e cruza os braços. Querem fazer o que mesmo? Deus nos chamou, irmãos, porque a obra é gigante. Há milhões e milhões de pessoas nessa terra que precisam ser reconstruídas ou construídas pelo poder de Deus. Porque essas reconstruções estão deformando os cristãos, achando que pode fazer qualquer coisa. Deus não mudou. Ele é especialista em talhar pessoas, formar pessoas, em edificar a sua palavra nessas pessoas, para que eles se envolvam com esse projeto no 100% de edificar o reino de Deus na vida dessas pessoas. E isso nós chamamos de discipulado. É o discipulado que vem para trabalhar o nosso caráter, tirar as deformidades da nossa personalidade corrompida pelo meio, que todos nós estamos inseridos numa sociedade corrupta, e precisamos ser trabalhados no nosso caráter para não sermos corrompidos pelo meio e sermos formados pelo reino de Deus para construir essa obra. Eu não posso construir algo que eu não tenho conhecimento dele. Como que eu vou ser chamada para construir o reino de Deus, se eu não me submeto a um discipulado de aprendizado? Irmãos, discípulos que não vão para as células, discípulos que não vão para a reunião de 12 que não vêm para a minha reunião, você não se submete ao discipulado e quer ser líder de quê? Nós temos que ser humildes para entender que nós estamos numa construção e Deus colocou hierarquias, vão aprender no seminário de autoridade, para que esse conhecimento chegue, cada um no seu nível, para que você possa progredir para o nível superior à medida que o seu aprendizado se desenvolva. Então, construir o reino em outras pessoas, não é simplesmente, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir para a igreja. Ora, esse tem, há uma resistência. Mas quando você fala quem é Jesus, porque a maioria dos cristãos não sabe quem é Jesus. Já ouviu falar do que ele fez, sabe dos milagres que realizou, sabe que é filho de Deus, sabe que é um homem iluminado, isso toda a humanidade sabe. Mas a sua experiência com ele faz toda a diferença. Quando você conta o que ele fez em você, o que aconteceu na sua vida, na sua história, tudo muda. Que aí a pessoa, poxa, eu estou precisando disso. É isso que está faltando para mim. É isso que eu não tenho. E é exatamente isso que você está contando, que o Espírito de Deus está direcionando aquela pessoa que ela vai agarrar, eu quero. Quando é que tem reunião, eu vou lá. Aonde é? Ele já desperta o interesse, porque as pessoas estão desejosas do Senhor Jesus. E foi o que o rei Tiro trabalhou com Salomão. O que ele disse para Salomão? Nós cortaremos tanta madeira no Líbano quanto houveres mister, e te faremos chegar em jangadas pelo mar a Jope, e tu os farás subir a Jerusalém. O rei de Tiro estava dizendo, aqui os cedros do Líbano são as melhores madeiras que existem. Nós vamos cortá-las todas para você. Por quê? Porque ele sabia que lá em Jerusalém, com Salomão, ninguém sabia trabalhar com madeira. Eles não têm árvores, não tinham nada, era deserto. E ele disse, eu vou mandar quantas madeiras você precisar, já vamos cortá-las todas, beneficiar as madeiras, já vamos levar. O que é isso, irmãos? O que o rei Tiro estava querendo dizer, eu sei que você não tem uma equipe, eu sei que você não sabe fazer isso, mas eu vou dar a você o que você precisa. O rei mandaria tudo necessário para aquela construção. Isso quer dizer o quê? Que o Senhor vai levantar pessoas capacitadas nas áreas que eu não sou, para me ajudar no projeto que é único de construção do reino de Deus. Cada um de vocês tem uma capacidade extraordinária, sim, e por que não estão desenvolvendo? Porque eu não sei o que eu vou fazer.
Porque a deformidade na mente está em que nós só podemos fazer algo com Deus quando nós estamos no púlpito. Não é, querido. Não é aqui em cima que você vai fazer algo por Deus, porque a população que precisa ser conquistada está lá fora. Isso aqui é edificação, é celebração das células, é momento de confraternização entre nós, é que as células sejam bombadas aqui para fazer seu fim lá fora. Mas essa deformidade no processo que precisa ser corrigido. O que ele está dizendo aqui, o que você precisar, eu vou lhe dar para que você construa o seu objetivo, a sua cidade, o seu reino. Se nós temos o foco de conversão dessa cidade, irmãos, todos precisam estar focados nisso. Porque você mora no Sobral, outro mora na Cidade do Povo, outro mora lá do outro lado, enfim, cada um mora num bairro, e é lá que nós vamos cercando essa cidade para que ela conheça Jesus. É lá que o seu ministério desenvolve, aonde você mora, como você mora, você é testemunha ali, ou os vizinhos odeiam ouvir os gritos de confusão lá dentro, os xingamentos, os maus tratos com os filhos e a esposa. É o nosso testemunho que fala mais do que a nossa boca. Isso aqui não quer dizer nada. Há 40 anos atrás, quando cheguei aqui, era nos bairros, no sol quente, a pé, que nós íamos. A igreja ficava ali onde é a primeira igreja na Ceará. Pastor Eli ministrava ali. Antes do pastor Eli chegar, fomos nós que compramos aquele terreno. Fomos nós que conseguimos levantar. Pastor Ismata aqui, ela é testemunha, irmã Francisca, que começou inclusive na casa da dona Francisca, na Travessa Caramuru. Não foi isso? Fizemos na área dela ali, até que a irmã Jaira nos emprestou dinheiro para comprar aquela terra. Aonde nós evangelizávamos, íamos a pé lá para a floresta, que era onde tinha pessoas para a gente poder ganhar, porque aqui na Ceará não tinha comércio, não tinha nada. Como até hoje só é uma área comercial. Mas íamos a pé, descia Castelo Branco, visitava as casas, batia nas portas, não era? Isso aqui não existia, irmãos, essa banda aqui não existia nada. Depois houve essa invasão de Nova Estação. O que eu quero dizer é o seguinte: querer o estágio de hoje é fácil, mas é lá nos bairros que ainda tem muito povo precisando de Deus. E aonde a igreja chega, o ministério, o bairro melhora. Quando a igreja chegou na Nova Estação, o Nelson estava lá, reuníamos numa cercadinho de lona preta, ficávamos ali encostados na lama. Foi ou não foi, irmãos? Aí a prosperidade chegou, conseguimos alugar uma casinha de madeira bem simplesinha. Quando nós queremos edificar reino, nada é obstáculo. Querer edificar reino no microfone, no ar-condicionado, na cadeirinha sentado, irmãos, reveja sua posição. Porque o Senhor está nos chamando para uma grande obra. E essa obra não é ficar sentado. Agora, quando ele diz, eu vou separar essa madeira, vou fazer tudo o que você precisar e vou fazer subir a Jerusalém. Essa frase é importante. O rei Irão, ele estava dizendo que lá ele iria cortar as madeiras no Líbano, ele iria beneficiar as madeiras, ele mesmo ia cuidar do transporte disso até chegar em Jerusalém. Quando nós estamos nas células, quando nós estamos nas bases, quando nós estamos em qualquer outro lugar, não pense que você está fazendo para si. O nosso trabalho é beneficiar aquela madeira e vamos levá-la para o reino de Deus que está em Jerusalém. Levar a madeira para Jerusalém é conduzir os discípulos para a pessoa certa. Eu não estou trabalhando para que vocês me sigam. Eu estou trabalhando para levar vocês para Jerusalém. Esse é o meu ganho. Aonde for, aqui em qualquer lugar, irmãos, o meu trabalho vai continuar o mesmo, porque a obra é construir o reino nessa terra. Tenham essa visão no seu coração. O rei pagaria as despesas. Isso quer dizer que o rei aqui é o Senhor.
na nossa figura. E esse Senhor é quem vai estar abençoando para que seja beneficiadas as madeiras. Ou seja, onde você está, não tem estrutura, não tem gente que quer Deus, não tem nada, mas tem você que disse sim. Deus vai abençoar a obra das suas mãos. As madeiras serão cortadas. Madeiras vêm da onde, irmãos? Vêm das árvores. Árvores serão derrubadas para que aquelas madeiras sejam beneficiadas. Não é árvore para desmatar a floresta como está tendo aí, não. Vidas, árvore é uma figura de vidas. Vidas seriam trabalhadas, seriam tratadas, beneficiadas, para que elas fossem as paredes do templo do Senhor. Diga aleluias. Deus estará beneficiando essa madeira e essa madeira para edificarmos o templo do Senhor Jesus. O que o Senhor espera? Qual é o seu interesse no reino de Deus? Quando nós desviamos do propósito, irmãos, nós deixamos de edificar a casa no nome do Senhor. Deixamos de edificar o reino de Deus. E aí nós não construímos mais nada. Aliás, até construímos. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 18, verso 18. Deixa eu ler isso para vocês, por nem dizer. Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama monumento de Absalão. Eu fui nesse monumento, é real, até hoje está lá. Absalão levantou um monumento para si. Por quê? Porque nem gerar filhos ele gerou. E diz aqui o texto, acabei de ler. Quem foi esse homem, irmãos? Absalão desonrou seu pai, desonrou o rei Davi, desonrou o seu líder, desonrou o sacerdote, desonrou os levitas que serviam na casa disso, e por isso ele não deixou descendência na terra. Isso é muito sério, irmãos. O que ele deixou? Um monumento. O que você quer deixar aqui? Um monumento ou um reino construído em pessoas? Eu não tenho interesse de ver essa igreja abarrotada de pessoas. Claro que é uma alegria, mas eu tenho interesse de ver vários reinos aqui formados. Se eu conseguir implantar esse reino no seu coração, eu posso ir para a glória feliz, porque você vai reproduzir isso na vida de outras pessoas.